E para fazer esse reservatório eu vou estar usando o EVA de 3,5 mm. Lembrando que você pode usar o EVA de 4 mm também, que fica bacana. E esse EVA você encontra aí em qualquer papelaria, beleza? E para fazer essas marcações, meus amigos, eu vou usar esse ferro de solda eletrônica. Eu vou iniciar cortando a tira na largura que pede o desenho, depois eu corto a altura. Mas antes, né, de fazer esse corte, eu vou fazer as marcações para criar esses sulcos usando ferro quente. Inclusive aqui vai ser um risco. Eu vou estar fazendo usando ferro de solda eletrônica. Tá aí, meus amigos, cortei a tira na largura. Agora vou fazer a marcação da posição desses riscos que eu vou fazer usando ferro de solda. Na sequência, queimar e cortar na altura. Está pronto o reservatório do climatizador. Reforçar a marcação com giz. Essa aqui é a marcação do corte, a altura que pede o desenho. E essas três aqui é a marcação onde eu vou usar o ferro quente para estar marcando o sulco no detalhe do reservatório. Tá aí, meus amigos, detalhe reservatório do climatizador, ok. Agora eu vou estar desenvolvendo o paralama. Vou iniciar soltando esse gabarito que vai me entregar a largura do paralama positivo. Isso aqui eu vou usar para gabaritar o cano de PVC. Isso aqui é um cano de 70, cano que eu usei por um tempo aí na calha. Agora substituí e deixei esse cano aí para estar fazendo os paralamas e outros detalhes das miniaturas. Agora eu vou cortar esse gabarito, envolver no cano, fazer a marcação e na sequência fazer o corte de duas partes, que é o que eu vou precisar para estar fazendo o par de paralamas. Fernando, posso usar o cano de 100? Pode usar o cano de 100, de 150, 200, independentemente, desde que você corte pedaço do cano usando esse gabarito, não tem erro. Pronto, meus amigos, fiz a marcação em volta do cano. Reserva esse gabarito que a gente vai usar ele depois. Agora com a serra é bacana cortar girando o cano. Primeiro eu vou marcar em volta de todo o traço, né, com a serra. Fica mais fácil depois para fazer o corte reto, os dois riscos. Faz um pré-corte, depois para finalizar o corte fica bem mais fácil. Desse jeito, meus amigos, já fica marcado, fica fácil aí de fazer o corte no cano aí, né? Para fazer o paralama a gente precisa de um corte o máximo reto possível. Dessa forma facilita a vida. Fazer o mesmo procedimento dessa outra marcação.
Pronto, feito isso, é só finalizar o corte. Agora, meus amigos, um pedaço de lixa de ferro 80, vou tirar os rebarbos do cano. Tá aí, meus amigos, duas partes cortadas. Agora eu vou medir em cima desse desenho, que vai ser a frente e o acabamento do paralama. Agora eu vou cortar usando o plástico PS de meio milímetro. Vou fazer a marcação, obviamente vou cortar um pouco maior. Depois que fizer todo o acabamento dos detalhes do paralama, aí sim eu tiro a diferença. Sempre acho melhor deixar sobrando e acertar depois do que deixar ele menor, aí não tem como, né? Aí você perde a peça. Então corta sempre um pouquinho maior para você ter uma folga para montar o paralama. Beleza? Primeiro eu vou abrir o pedaço de cano usando o tesourão de cortar chapa mesmo. Agora vou posicionar esse pedaço do cano que eu acabei de abrir em cima do desenho e fazer o corte. Mesmo procedimento. Sempre, meus amigos, tem que fazer esse procedimento de abrir mais o cano para ele acompanhar esse detalhe do plástico PS. As duas partes do cano PVC, ok? Agora eu vou cortar os detalhes pra gente tá fazendo, né, no paralama. Para fazer o corte desses detalhes, eu vou usar esse gabarito, cortar algumas tiras do plástico PS que a gente vai estar envolvendo a parte de cima do paralama. E nessas duas, né, tanto na parte da frente quanto na parte traseira do paralama, eu vou estar cortando a tira nessa altura. Positiva, a largura é a largura do paralama. Vou estar cortando nessa altura para a gente estar fazendo os dois detalhes do paralama, beleza? Então vou cortar essas tiras mais estreitas e essas tiras mais largas para a gente dar continuidade ao projeto do paralama, né? Ou a produção do paralama. E também vou estar cortando esse detalhe que vai ser o acabamento da frente. Positivo? Então bora. Agora, meus amigos, como eu cortei essa tira usando o desenho do gabarito, agora eu vou usar essa tira para fazer a marcação das outras partes aí que eu vou precisar.